Olá, prazer estar com você aqui em mais um Culturando, o nosso podcast do canal Câmara TV, em que a gente fala de cultura, personalidades da cultura, entidades ligadas à cultura e a história da cultura em Macaé, propriamente dita. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Culturando a professora Ivânia Ribeiro, de grandes lutas, de muitas histórias, e que hoje preside a Sociedade Musical Lira dos Conspiradores. Ela é Sociedade Beneficente Musical Lira dos Conspiradores. É isso, Ivânia? Exatamente. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, ainda mais quando a pauta é pauta cultura, lira. E a minha praia é educação, mas educação é muito ligada à cultura. Então, é com prazer que eu estou aqui para a gente bater um papo. Vou fazer aqui um salto na história, no tempo e na história. Vamos lá atrás, que eu quero saber o seguinte. Muita gente tem essa curiosidade, eu já tive essa curiosidade também e consegui saciar essa curiosidade tempos depois. Por que o Conspiradores no nome da entidade? Justamente. Macaé, no final do século XIX, tinha apenas uma banda musical, que era a Banda Nova Aurora, tradicional, de altíssima qualidade, até hoje fica no calçadão. Mas os estatutos da Banda Nova Aurora não permitia a presença de afrodescendentes dentre os músicos. E havia uma parte da diretoria dessa Banda Nova Aurora que não aceitava... Não concordavam com essa vedação. De maneira nenhuma aceitava. Ou seja, os músicos negros não poderiam participar. Exatamente. Assim como o meu querido Vasco da Gama rompeu, rompeu com a questão do racismo. Não é à toa que eu sou Vasco e sou Lira. Também esse grupo de músicos resolveu montar uma banda onde o estatuto fosse mais democrático, onde não houvesse distinção nem de classe social, nem de gênero, nem de idade, nem de condição racial. E aí nasce a Lira dos Conspiradores justamente para conspirar contra a escravidão. E isso, Silvio, foi... um Deus nos acuda. Você imagina. Até hoje nós temos problemas de racismo. Imagina no século XIX, em plena escravidão e num regime monárquico. A gente está falando de 1882 foi quando a Lira foi fundada. Né? Oficialmente, com diretoria, enfim. O prédio veio um pouco depois. 6 anos antes da Lei Áurea. 6 anos antes da Lei Áurea, com o debate fervendo. Acalorado. E o imperador Dom Pedro, na época, quando soube que os estatutos abriam uma brecha para a presença de negros, mandou interpelar a sociedade musical. Que atrevimento era esse? Numa banda de música, dizer que os negros vão ter espaço na cultura, né? Porque não era permitido ao negro estudar, morar dignamente, ter salário, ter família como um cidadão comum. Então, o mensageiro, o interventor, apresentou um questionamento por escrito à diretoria da Lira. Botaram ele para correr, não? Mas malandramente, como diz uma música, malandramente e com muita inteligência, os diretores alegaram o seguinte na resposta para Dom Pedro: se nós fôssemos conspirar contra a monarquia, porque o medo de Dom Pedro é o seguinte, agora estão conspirando contra a escravidão, daqui a pouco estão conspirando contra a monarquia, contra mim. Não, se nós fôssemos conspirar contra a monarquia ou contra qualquer poder, nós não colocaríamos no papel. Então, com isso, escaparam e convenceram de tal maneira o imperador que Dom Pedro mandou 100 mil réis para ajudar na obra do prédio. Ainda ajudou. Mas é claro que a luta abolicionista continuou. Mas esses integrantes dessa diretoria da Lira na época, eles eram republicanos? Claro. Claro, havia uma ligação muito grande entre o ideal abolicionista e o ideal pela República. Só não desejavam que a República viesse também com um golpe, né? Que até hoje
Existe assim um segmento da ala militar que se sente dono do país, porque como a República nasceu com militares, com o Marechal, né? Olha, e se sentem um pouco assim donos da República. Mas na verdade havia um desejo de também romper com esse modelo de império, de um rei que é o senhor absoluto, né? Então eram ideais mesmo democráticos, né? Que para a época era uma coisa escandalosa, né? E a música agrega. A questão de uma banda musical, de um conjunto musical, é mais do que lazer, é mais do que diversão. Antes de tudo, é socialização. Então, a forma de se reunir para lutar por determinados ideais passava pela questão da organização de uma banda musical. Era um recurso para abraçar também outras ações. Era um espaço de associação, né, de discussão, e entre partituras e pautas e acordes discutiam-se coisas. Muita coisa, e trazia gente de fora para poder alimentar argumentos, defesas, porque uma coisa é certa. Quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea, nós tínhamos menos que 5% de negros escravizados, porque conseguiram, de certa forma, um grau de liberdade nos quilombos, nas ações de resistência, fazendo vaquinha para comprar as alforrias. Né? Santana é um exemplo disso. A Irmandade de Santana fazia vaquinha entre os seus membros para comprarem cartas de alforria, principalmente dos mais idosos, né? Porque era penoso ver idoso no trabalho forçado. Assim também a lira. Muitos libertos, inclusive, ocuparam o entorno ali da Capela de Santana, né? Do bairro, da parte alta do bairro. Exatamente, exatamente. Até hoje, a cor dos moradores daquele lugar é diferenciada. É a marca de que ali houve uma história de resistência, né? de opressão. É importante a gente dizer isso. Por quê? Porque nós não queremos, de forma alguma, nós que não aceitamos nenhuma forma de discriminação, nós não queremos brigar. Negros versus brancos, pardos versus... Com certeza. De maneira nenhuma. Nenhum grupo étnico é superior a outro, mas também nenhum grupo étnico é inferior. E não pode ser tratado como objeto. Então, eu acho que o papel da lira para o município de Macaé é uma coisa assim que as pessoas ainda não têm dimensão da importância política e história daquela instituição. Como um centro de memória, né, de quem não aceita a desigualdade, nenhuma forma de desigualdade. Até hoje, a lira é um espaço assim... todo tipo de música, todo tipo de evento. Existe uma capela católica ali dentro, mas o catolicismo não é absoluto. A gente abre para eventos de religiões de matriz africana. Enfim, é um espaço, de fato, que não discrimina. Bom, surge a lira dos conspiradores de uma... Vamos chamar de dissidência no termo positivo, da Nova Aurora, e aí a lira começa as suas atividades, formando a sua banda, formando seus músicos. Como é que ficou essa relação com a Nova Aurora na época? Existem coisas muito curiosas, né? Porque na época a divergência de pensamento não era só nesse campo musical, no campo racial, enfim. No campo religioso, principalmente. Você citou aqui que visitou uma casa com a pretensão de comprar ou morar na rua Salomão Ginsburg, no Miramar. Isso, Salomão Ginsburg foi o primeiro missionário protestante, né, que hoje nós chamamos de evangélico, o primeiro missionário a chegar aqui em Macaé. E na época, quando Salomão Ginsburg montou um espaço religioso no centro da cidade para fazer os cultos batistas, que ele era da Igreja Batista, os padres católicos jogavam pedra na sede do espaço religioso. Então, era um tipo de disputa, de acirramento, que chegava à agressão física. Isso no campo religioso, imagina. Imagina, então, no campo
das bandas musicais que tinham pensamentos divergentes. Então, era muito comum Lira e Nova Aurora terem discordâncias. Conta-se que, nas festas do padroeiro, a festa de São João Batista, aqui na praça, foi na época do regime militar, as duas bandas foram convidadas. Só que nenhuma banda queria se retirar antes da outra. Queria mostrar serviço, cantar, tocar, até o último momento, para que o povo apreciasse. O outro não tivesse vez. Cada banda queria aparecer mais. E a coisa foi até de madrugada. A retreta foi até de madrugada. Uma não saía, a outra não saía, as duas tocando. Foi preciso chamar o exército, o forte Marechal Hermes, para botar as duas bandas para casa. Então, assim, hoje nós não temos mais isso. Sábado nós estaremos, enquanto diretoria, prestigiando o aniversário da Nova Aurora, que, por sinal, dá um banho de musicalidade, é uma orquestra, né? Uma orquestra sinfônica. Estaremos lá prestigiando, o presidente Elinho se dá muito bem com a gente. Hoje nós temos músicos que tocam na Nova Aurora, que tocam na Lira ao mesmo tempo, um ajuda o outro, mas no século XIX isso era diferente. Se você me permitir, eu vou contar um outro episódio que diz respeito a esse acirramento, e envolve um grande jornalista de Campos, o Carlos Lacerda. Não é Carlos Lacerda, aquele político do Rio de Janeiro, não é esse. E por um acaso era jornalista também. Também. Né? Era um Carlos Lacerda de Campos, um orador assim, fantástico, excepcional, e ele vinha de trem para Macaé para fazer uma palestra na Lira. Tudo organizado. Naquela época, o trem é que realmente era o meio de transporte. Quando os escravocratas, e aí muitos deles ligados à Nova Aurora, quando eles souberam que o Carlos Lacerda estava a caminho, mandaram uma tropa para a estação de trem aqui em Macaé para cercar o Carlos Lacerda. Um grupo de pessoas. Esse jornalista era um abolicionista. Era um abolicionista respeitadíssimo. Certo. Ele ficou sabendo, o jornalista Carlos Lacerda ficou sabendo disso, desceu uma estação antes, desceu em Conde de Araruama, que é uma estação que fica entre Campos e Macaé. Desceu do trem, veio a cavalo para Lira. Então, quando o trem chegou na estação, que fica ali próximo ao Miramar, né, e é o Eusébio de Queiroz, cadê o jornalista? Aí descobriram, os escravocratas descobriram que ele já estava na Lira para dar a palestra. E vieram, furiosos, e houve briga física, luta física no pátio da Lira. E essa luta terminou na Praça Veríssimo de Melo, briga mesmo, pancadaria. Inclusive, relatam que gotas de sangue ficaram no pátio da Lira por conta dessa discordância, né? Não se admitia que alguém falasse em liberdade. Não se admitia que algumas pessoas levantassem a bandeira dizendo somos iguais. Então, a coisa realmente era de forma sectária. Era ferrenho mesmo o negócio. Né? Era ferrenho. E você vê que até hoje, quando você tem um jogador como o Vini Júnior, passando por tudo que ele passa, e você vê que o racismo é uma doença, né? É uma coisa muito irracional. Então, a gente tem o maior orgulho de pertencer, de estar à frente, depois de 141 anos, onde só presidentes estiveram à frente da Lira, eu ser a primeira mulher a presidir em condições muito difíceis, porque a gente está numa situação financeira complicadíssima. Todo dia apagando incêndio, todo dia um problema estrutural no prédio e contas daqui e acolá. Mas é o meu orgulho poder ser um marco, né, divisório na história dessa instituição tão importante que a gente espera que seja sempre amada, né, pelos macaenses e por todos que aqui vieram morar.
Esse prédio ali da Lira, ali é Rua do Sacramento. Sacramento. Né? Rua do Sacramento. Esse prédio, tal qual nós conhecemos hoje, ele foi ampliado. A primeira sede da Lira era menor um pouco, né? Isso, a primeira sede tinha a capela, Nossa Senhora da Penha, e a sala dos músicos e a sala que a gente chama de salão nobre, né? Eram 3 espaços. Existe uma foto muito interessante que demonstra isso. Depois, é aquilo que o brasileiro chama de puxadinho, né? Jogaram para um lado e para outro. A gente está aí com umas ideias para fazer uma reforma, uma manutenção do prédio, mas ele ainda guarda muitas características. Quando nós recebemos alunos de escolas públicas, escolas particulares, ontem mesmo recebemos o 3º ano de uma escola particular importante aqui em Macaé, a gente reúne as crianças na capela, que é o espaço maior, mais ventilado. Não é ideal, o ideal seria ter uma sala para recepção das pessoas, passar slide, passar alguma coisa mais visual para as crianças assimilarem melhor a ideia. Mas a gente leva para a capela e começa explicando por que Nossa Senhora da Penha. E aí a gente fala que no século XIX, a única religião predominante era a religião católica, tida como oficial. Hoje nós devemos respeitar todo segmento religioso e até quem não tem religião, mas naquela época era isso. E aí eu explico por que Nossa Senhora da Penha. Penha quer dizer pedra, né? Essa igreja da Penha é sempre construída em lugar alto, onde tem pedra. No caso nosso aqui não foi, mas Nossa Senhora da Penha, na Europa, era considerada, França, Espanha, Portugal, como a padroeira dos perseguidos. Eram aqueles perseguidos nas estradas por conta de assaltos, porque havia muito assalto naquele tempo, não tinha Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, eram as vítimas dos bandoleiros. Dos bandoleiros, né? Século XIX, estradas de chão. E aí os viajantes apelavam pela proteção de Nossa Senhora, mãe, a proteção, etc. e tal, intercessora. E aqui os perseguidos já eram outros, eram negros, muitas vezes perseguidos também nas estradas, porque fugiam das casas de engenho, das fazendas, para irem para os quilombos. Né? O mais conhecido aqui, para onde o pessoal da Lira, o pessoal que se refugiava na Lira ia, era o quilombo de Dores de Macabu, que, por sinal, hoje não tem tanta expressão mais. Nós temos Machadinha, o quilombo de Machadinha, com grandes eventos culturais. Dores de Macabu era o Carucango? Não, Carucango é mais perto de Conceição de Macabu. Certo. Fica ali perto do rio Carucango, que é em Conceição. E Conceição, na época, pertencia a Macaé, né? Isso. Mas ali... ele ligava, o quilombo Carucango tinha uma ligação também à região de Serra da Cruz, do lado macaense. Isso, chamada de Crubichais na época, exato. Dores é mais na estrada que vai para Campos, mas eles, infelizmente, não conseguiram montar um centro de memória, alguma coisa assim na estação, mas, de qualquer maneira, tudo indica que muitos negros que passavam, que eram protegidos pelos conspiradores aqui na Lira, iam para esse quilombo ou algum outro da região. Então a gente explica por que o nome Nossa Senhora da Penha, padroeira dos perseguidos, todo o histórico. A Nova Aurora, quando surgiu, a padroeira era Santa Cecília, mas aí por ser padroeira da música, né? Morreu cantando, mesmo sob martírio, mas na Nossa Senhora da Penha, em relação à Lira, é uma outra realidade, um outro significado, né? Então, tudo isso é história. A capela tem um modelo, assim, um modelo arquitetônico antigo, que precisa ser preservado. Nosso sonho é reestruturar o altar e todos os detalhes arquitetônicos daquela época, porque o azul predominava, a visão celestial, hoje não tem azul. A parte de fora da Lira teria que ser um róseo, uma cor mais ou menos avermelhada, que também era característica de luta, enfim, de resistência. Tem muita coisa
no prédio que precisa ser restaurado, para a gente demonstrar uma história da época. A cor original do prédio era qual? Era da primeira construção? Da primeira construção era uma cor meio escurecida. Sim. Que na foto, a foto em preto e branco não dá para ver, mas pela altura, pelo reflexo dos beirais que nós temos, das eiras e beiras, né? Era uma cor mais forte do que o contorno. O contorno parecia branco, a cor interior mais forte. E sempre predominou na lira essa cor rosa mais avermelhada. E muitos detalhes se perderam também, Silvio, na parte arquitetônica. Por exemplo, era a época do café. Nossa região serrana era riquíssima em produção de café. Então, os mastros de ferro que ficavam no pátio da lira, aquele ferro fundido, coisa que não enferruja, tal. Os mastros foram pintados de tal maneira que as folhas de café em alto relevo foram cobertas. Você não dizia nem que eram folhas. É preciso raspar. Agora os mastros não estão lá, porque com o tempo acabaram perdendo o alicerce, mas a gente pretende remontar isso. E recuperar esses detalhes. Mas é só uma folha. Não, é folha de café que caracteriza a economia, história, né? Economia da época. Os negros trabalhavam no café, né? Não só na cana-de-açúcar. Então, tem uma riqueza muito grande. A deusa da música, Euterpe, que está ali na frente, já não tem uma plaquinha com o nome dela. Ontem as crianças perguntaram, eu perguntei para eles, vocês sabem o nome da deusa da música? Sabem o nome dessa estátua? Não, nunca vi. Quando eu falei, e eu nem sabia que existia esse nome. Ou seja, muitas coisas curiosas que remontam à história, né? Do mundo grego, do mundo romano, enfim, isso tudo é muito rico, né? Isso é uma forma de dizer que o povo precisa de arte, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Então, é importante que, dentre os 5 prédios do século XIX de Macaé, a lira esteja em pé. Porque hoje nós só temos cerca de 5 prédios dessa época, não tem mais. Eu já fiz essa pergunta para uma outra pessoa também ligada à cultura e faço para você. Você não acredita que é momento de Macaé ter um instituto de preservação do acervo e patrimônio histórico no âmbito do município? Isso é importante, sim. Mas, se ficar sendo mais uma instância sem recursos, sem condição, etc. e tal, a gente está criando só, talvez mais um cabide de emprego, alguma coisa assim, porque, na verdade, a cultura, o turismo, tem que abraçar esses patrimônios. Na lei orgânica do município, nós temos vários prédios reconhecidos como prédios de importância histórica para Macaé, inclusive Sindicato dos Ferroviários, mesmo não tendo uma arquitetura, mas tem uma história rica por trás. Mas tinha o Palácio do Urubu também, foi ao chão. Pois é. Lamentável. Esse daí já é um problema mais estadual, porque foi tombado pelo patrimônio histórico estadual, e ali tem umas questões também de herança, família, né? De família, que é uma burocracia um pouco maior. Agora, esses prédios assim de vocação coletiva, Lira, Nova Aurora, aí é uma coisa sagrada a gente preservar. A gente não pode jogar a história fora. Porque jogar a história fora é jogar nossa identidade fora, nossas raízes. Hoje eu estou na Lira como presidente, eu sou um galho, uma folhinha de uma árvore que cresceu com raízes. Então, se a gente perder as raízes, a árvore morre. Então, é muito importante a gente resgatar. Nós estamos com um site aí, tem uma pessoa da diretoria que está ajudando a dar uma arrumada no site, levantar... Já está no ar. Já está no Instagram, para as pessoas irem conhecendo, se apaixonando, valorizando. Amanhã ou depois a gente deixa a direção, outros têm que abraçar. Sim, a gente não pode perder isso. Não é um detalhezinho de Macaé, não. É a nossa história. Falando em história, uma história que me contaram uma vez, assim que eu cheguei em Macaé, 20 e poucos anos atrás, eu ouvi essa história de que lá no passado, esses conspiradores,
compravam cartas de alforria de escravos e também davam guarida e protegiam e escondiam escravos fugidos de engenhos de fazendas aqui do entorno. Era assim mesmo? Sim, até eles irem para os quilombos. Nós não temos como provar isso em termos de cômodo. A gente não encontra na Lira, a não ser atrás do altar, que tem um cômodo, um corredorzinho. Como se fosse um secretozinho ali. Um corredorzinho secreto. E também nos fundos da sala dos músicos tem uma saída. Porque qual era o caminho aqui em Macaé? A Rua da Praia era praia mesmo. Sim. Hoje a gente tem assim, um murinho que não... Que faz uma contenção. Que faz uma contenção. Aqui não existia. Né? Não existia murinho. Era uma praia e vamos até o Rio Macaé. E do Rio Macaé a fuga é tranquila. Porque quem foge pelo rio não se perde. Quem foge assim, de forma lateral ao rio, né? Não perde o caminho. Sim. Chega a algum lugar. E havia também ali pelo lado do Barreto também rotas que levavam a Quilombo. O Barreto era uma freguesia, tinha uma vida própria, e inclusive o padre da época, o padre Freitas, tinha uma fazenda ali no Barreto e ali era uma paróquia. Esse padre tinha 6 escravizados, né? Então, esses caminhos assim eram conhecidos pelos negros. Então, para fugir daqui para Campos, para Quissamã, para Conceição de Macabu, era tranquilo, você tem rios, tendo rios não se perde. Né? Então a gente acredita que aquele lugar ali da Lira, como é próximo ao mercado de peixe, próximo à Rua da Praia, era um lugar estratégico também para fugas. Ou seja, na Lira eles recebiam uma guarida provisória até que a vigilância e a caça, porque era assim, né? Era uma caça. Os fugidos, eles eram literalmente caçados por capitães do mato, que eram negros também, que conheciam os seus hábitos e detinham o mesmo conhecimento que esses escravizados. Então, até que a vigilância e a caçada arrefecesse, eles ficavam ali escondidinhos e quando então a poeira baixava, eles conseguiam sair dali, escapulir, pegar sua rota e ir embora. Exato. Não é por acaso que os senhores de engenho vestiam os negros com roupas de saco, né? Roupas brancas de saco. Porque, como as fugas normalmente eram à noite, então a roupa branca ajudava o capitão de mato a encontrar, visualizar, né? Então era muito comum. Ninguém aceita ser escravo. Claro. O homem não nasceu para ser escravizado. A liberdade, assim, é de um valor incomensurável. E eu acho que a gente hoje, quando a gente fala dessa história da Lira, a gente não está falando só do passado, a gente está falando para hoje. Tem que continuar sendo uma bandeira nossa, a bandeira da liberdade em todos os sentidos. Ninguém pode ser assassinado porque é homossexual, ninguém pode ser assassinado porque mora numa favela e é afrodescendente. As pessoas são marcadas para morrer. Ou porque escolheu essa ou aquela bandeira política também. Liberdade de escolha. Cada um que assuma as consequências das suas escolhas. Natural. Mas eu não posso mandar na vontade do outro. Eu não sou dona da personalidade de ninguém. Né? Então, isso devia ser uma coisa assim, muito séria para as pessoas considerarem. E hoje essa ideia de se fazer dono, né? A gente quer mandar na natureza, a gente quer mandar no outro, quer ser dono da natureza, dono das praias, dono... Não, nós não somos donos de nada. A gente tem que aprender que cada um tem seu espaço, que tudo aqui na Terra tem um sentido e a gente não pode querer ser superior a nada nem ninguém. E, acima de tudo, que isso tudo é muito transitório também. É uma passagem muito rápida. Por mais anos que se viva, é um fragmento de existência perto do todo, né? Alguém que vive 80, 90, 105 anos. É muito para o nosso tempo, mas não é nada para o tempo e espaço da história. Bom,
A gente está falando de Lira dos Conspiradores, Sociedade Beneficente Musical, Lira dos Conspiradores. Quantos alunos a Lira já formou? Quantos músicos a Lira já colocou na rua, colocou no mercado? Isso. Olha, nós estamos fazendo um levantamento da história dos músicos e, lamentavelmente, por conta das condições do prédio, infiltração, coisa, cupim... Né? Silvio, eu tive que jogar muita coisa fora, porque os livros estavam esfarelados. Eu pegava o livro na estante, o livro desmanchava na minha mão de tanta traça, cupim. Traça, tudo isso. Mas, sem dúvida alguma, centenas e centenas. Nós estamos recuperando fotos de ex-músicos, músicos que já morreram, e a gente vê que é uma quantidade muito grande. E agora nós estamos com uma programação mensal. Todo mês nós chamamos 10 familiares, 10 representantes, né, de ex-conspiradores. Conspiradores que já morreram, que já passaram pela diretoria, não estão vivos ou não estão em Macaé, então nós chamamos 10 representantes dessas 10 pessoas. E tem sido um momento muito rico, porque aí a gente sempre faz alguma celebração, alguma coisa antes, e vai para as homenagens. E nessas homenagens a gente pede, olha, jornais, fotos e informações que vocês tenham, tragam para a Lira, porque nós estamos montando esse arquivo. E as pessoas levam. Nós conseguimos montar agora um mural com fotos de uma inauguração de 1996, foi a última reforma, né? Sim. E é muito interessante a gente ver pessoas ali, a esposa de Tonito Parada, né? A viúva de Tonito Parada, que agora também já faleceu. Então, você fica identificando ali quem já fez parte daquela história. É muito interessante. E a gente continua pedindo. Nesse programa também a gente pede. Quem tiver fotos, recortes de jornais. Só o Século, que era um jornal que falava sobre a Lira, porque os outros não defendiam a abolição, então boicotavam. Então, quem tiver qualquer contribuição, a gente está aceitando, porque a nossa ideia é montar esse centro de memórias relativo à banda e um outro centro de memórias relativo à luta pela abolição. Contar em banner, em cartaz, em quadros, essa história de resistência, né? Então, seriam 2 centros de memória, banda e luta pela abolição, e para isso a gente precisa de material. E muita gente aí, né? Muitas pessoas remanescentes de famílias, de ex-integrantes da Lira dos Conspiradores, pode ter coisa riquíssima num fundo de baú, num fundo de gaveta, num sótão, né? Guardado lá, que nem sabe a riqueza daquilo que está ali, né? Principalmente família de ferroviários, porque a Lira teve diretores de várias profissões. Os primeiros diretores eram assim, advogados, engenheiros, médicos, muitos nomes de rua em Macaé. São nomes de rua ligados a diretores da Lira, ex-diretores. Mas os ferroviários tiveram uma importância muito grande, porque os ferroviários se identificavam com essa pegada mais popular de sociedade e se identificavam muito com a Lira. Então, nós tivemos muitos ferroviários à frente também. O ferroviário, ele sempre teve um viés libertário, né? Isso. Eu sei porque meu pai, ferroviário por 40 anos na antiga Estrada de Ferro Central do Brasil, e ele tinha um pensamento muito também nessa direção. E aí deram uma grande contribuição à Lira. Nós devemos muito, a Lira dos Conspiradores deve muito à família ferroviária em Macaé. E num momento assim, em que tudo era muito difícil, não havia verba pela cultura, verba para isso, verba para aquilo. Um ferroviário que foi a uma dessas homenagens nossas, ele contou que quando o governador Roberto Silveira esteve em Macaé, muitas décadas, a diretoria da Lira foi até o governador pedir uniforme para a banda. Ou seja, era uma coisa assim muito informal, né? Não havia um programa de repasse de verbas para a área cultural. Não existia subvenção. Não existia subvenção.
Era tudo na base do convencimento, do alinhamento, do lobby, questão afetiva, de se aproximar e conquistar aquela autoridade para que viesse algum benefício, né? Então era uma luta muito árdua. Mas a Lira, nessa época, já tinha os seus beneméritos, não tinha? Sim. Gente que colaborava pela causa, que colocava o seu patrimônio, um pedaço dele, em favor da causa, custeando de alguma forma? Olha, algumas entidades aqui em Macaé, por exemplo, o Asilo, a Casa do Idoso na Imbitiba, já teve mais de 1.000 sócios. A Lira também já teve cerca de 1.000 sócios. Acredito que também a Nova Aurora, outras instituições. Mas essa cultura de sociedade, ela acaba com o tempo se desgastando. As pessoas acham que as instituições têm que ter autonomia financeira, têm que promover eventos e ser autossustentável. A gente fica vendo os arquivos lá de colaboradores, de beneméritos. No início foram muitos, mas depois a coisa vai caindo, porque as pessoas vão mudando de mentalidade e acham que quem tem que sustentar esse tipo de instituição é o poder público. Quando as pessoas chegam ali, mas a prefeitura não ajuda, o Estado não ajuda, o governo não ajuda, enfim. Querem terceirizar um pouco e não entendem que certas instituições têm que ter uma cara própria, têm que ter uma estrutura própria. Até porque elas são da sociedade. Da sociedade, uma sociedade beneficente. Não pode ficar dependendo dessa ou daquela diretriz, desse e daquele governo, porque cada governo tem uma prioridade, um modo de pensar. E aí a gente tem que também ter pernas próprias, né? Quais são os próximos projetos, futuros projetos que estão no radar da Lira? Então, nós estamos agora com o benefício da Lei Paulo Gustavo. Nós temos a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo. Aldir Blanc ainda vai ser implementada, né? Essa próxima edição agora. Na pandemia nós tivemos. Isso. Mas a ideia é que com a Lei Paulo Gustavo, a Lira possa bancar professores, instrutores de música para trabalhar nas escolas, não em todas, né? Pontuar algumas. Agora nós vamos começar no Alvarez Parada, com musicalização. A gente chama de introdução à música, iniciação musical, e vamos começar com flauta doce. A ideia é ir para as escolas, é trazer a juventude para a gente criar sangue novo, né? Todos os integrantes da banda já são pessoas idosas. Eu estou vindo agora do ensaio ali e fico só observando. Todo mundo de cabelo branco, um ou outro mais novo. Então a gente precisa dizer para a juventude, olha, a música é música para a alma, é música para a vida. Imagina uma sociedade sem música. Né? Então, nossa, imagina uma sociedade sem música, que tristeza que seria. Então, trazer essa garotada. A garotada do Alvarez Parada está empolgada. Vai começar depois do recesso, né? Vai começar, mas já estão se matriculando, os pais já estão fazendo matrícula, enfim, para a gente motivar esse pessoal. Então, a ideia é intensificar. Já tem piano, tem violão. Agora a gente está também montando equipes de sopro para darem aula de sax, que também a garotada chega lá perguntando, mas eu queria tocar um instrumento de sax, alguma coisa assim. Então, a gente está organizando o horário. O preço é um preço simbólico, porque a ideia não é excluir. E a ideia é assim, começar pagando um preço simbólico. Quem quiser perseverar, vai perseverar gratuitamente, só que aí vai ter que depois contribuir participando da banda. Isso. Porque a gente precisa da banda nos eventos municipais, a banda tem tocado muito em procissão, que é uma forma de dizer, olha, estamos vivos. Estamos aqui, estamos em relação com a comunidade. E o povo, nossa, depois de 15 anos a Lira está voltando a tocar nas procissões. É uma maneira também de atrair. Hoje apareceu uma menina que viu a Lira tocando na festa de Nossa Senhora de Fátima e foi lá com umas 2 coleguinhas procurarem vaga. Legal. É uma maneira da gente mostrar serviço, né, para trazer essa juventude. Eu reparo uma coisa que é assim, muito gratificante, que Macaé tem
sei lá, 8 escolas públicas que têm bandas. 8, 10, eu posso estar errando aí por uma ou duas, que tem bandas, corporações musicais, CIEP Oscar Cordeiro, se eu puxar pela memória aqui, até umas 10 pelo menos. Eu posso afirmar que essa tendência, que é uma coisa rara e impressionante numa cidade, você ter tantas escolas públicas com bandas musicais incorporadas ao seu dia a dia dentro da escola, que participam de festividades, que desfilam no aniversário do município. Eu posso afirmar que isso é fruto do trabalho da Lira? Da Lira, da Nova Aurora, do esforço de alguns diretores, do antigo Senai. Nós temos na Lira pessoas que eram da banda do Senai, que era a banda mais estrondosa de Macaé durante anos, quando a banda do Senai entrava no desfile. O Senai era na Imbitiba, né? Na Imbitiba, onde agora é a Petrobras. Isso. O Senai era formado muito assim por filhos de ferroviários também, porque ali era o barracão que consertava os trens, enfim. Então, sempre fica alguma coisa. E muitos que saem dessas bandas escolares também acabam, se não buscam bandas como Nova Aurora e Lira, acabam indo para algum conjunto musical que toca aqui e ali, num evento, em alguma atividade, ou mesmo em grupos de pagode. Não tem problema, não temos preconceito. O negócio é ser músico. Tudo é músico. E sempre fica alguma coisa, porque a música atrai muito, né? É altamente positiva. Só que eu acho que o trabalho ainda é pequeno para o tamanho da cidade. Macaé deve ter hoje o quê? Quase 70 mil jovens. Nossa população é bastante jovem. Só na rede estudantil nós temos cerca de 60 mil estudantes no fundamental. Então, é pouca inserção ainda no mundo da música. A gente precisa oferecer mais oportunidades. E a Lira está aí para isso, né? Assim como a Nova Aurora, assim como iniciativas particulares, pessoais, de pessoas abnegadas que lutam e trabalham pela formação musical. E a Lira tem papel de destaque na história de Macaé nesse segmento. Você falou agora há pouco da rede social. Quais são as redes sociais da Lira dos Conspiradores, site, que as pessoas podem encontrar, conhecer um pouco mais da história, chegar junto, se somar também aos esforços da Lira de se manter viva e se manter operante na formação musical? Então, nós começamos essa nova diretoria praticamente há 2, 3 meses. Isso. Então, nós estamos engatinhando. Mas já temos publicações... Você falou que já tem um site. No Instagram. Uma página no Instagram. Uma página no Instagram. A ideia é a gente ampliar isso e trazer sempre coisas do passado e do presente. Do passado e do presente. A pessoa Essa interessada entra no Instagram, digita lá Lira dos Conspiradores, Lira com Y, com né? Y. Lira com Y, Lira dos Conspiradores, vai achar a página. Vai achar a página e sempre tem alguma notícia. E chamando para eventos, porque a gente oferece o espaço do pátio, principalmente, para eventos populares. Agora, com essa lei do silêncio um pouco mais rígida, porque impõe multas, os eventos têm que terminar 1 minuto antes das 10, pelo menos. E aí isso vai fazer com que a gente restrinja algumas atividades. Quer dizer, na verdade, o barulho, né? O barulho mecânico. O evento pode até passar, mas a emissão de ruído é que tem que finalizar ali às 22 horas, né? Isso, só que quando termina o ruído eletrônico, o pessoal continua conversando. Então, a gente está tendo um certo cuidado, porque ali é um espaço de muitos moradores. A gente está priorizando mais os eventos na hora do almoço, feijoada. E é um trecho da cidade com uma presença de faixa etária mais elevada também, isso, né? E perto do hospital. Perto do né? hospital, tem essa complicado. questão. Mas sempre tem alguma feijoada na hora do almoço, que vai até 17, 18 horas, com uma música de qualidade, enfim. Sempre tem atividade no pátio da Lira. Algumas pessoas alugam o espaço também para fazerem atividades culturais, enfim. E nós estamos abertos à população, né? Sempre alguém de plantão ali acolhe, ouve, é possível, não é possível. E é interessante como que as pessoas gostam de prédios antigos. O mês passado nós tivemos a procura
uma pessoa da UFRJ, uma determinada formanda, a gente queria a Capela da Lira para fazer uma atividade ecumênica de ação de graças dos formandos. Eu falei, espera um pouco, a gente tem que acabar com a infiltração, pintar, etc. e tal. Quando a gente estiver com tudo arrumado, a gente vai abrir para esse tipo de evento também, porque a acústica é muito interessante. Isso, o cenário é muito bonito. O cenário, aquela coisa de 141 anos, né? 141 anos. Só que precisa de uma melhoria. E aí fica aberto para atividade de apresentação musical, por exemplo. Hoje muitas orquestras se apresentam em antigas igrejas. Isso, né? Isso. Então tem essa possibilidade toda e a gente espera que a população valorize para isso nunca acabar. É isso aí, ó. Entra lá no Instagram, digita lá Lira dos Conspiradores com Y e aí passa a seguir a página da Lira, se informa, você vai ficar sabendo dos eventos, vai ter contato com histórias do passado, com a programação do futuro e querendo, chega junto, vai conhecer de perto, some forças a esse projeto de manutenção de uma história belíssima, riquíssima de Macaé, que valoriza demais a cultura da cidade. Eu ia perguntar uma coisa, a gente está chegando no final, eu ia perguntar uma coisa e eu acabei esquecendo. O Benedito Lacerda, célebre maestro, famoso no Brasil todo, passou pela Lira? Olha, o Benedito era mais ligado à Nova Aurora, porque pelo tipo de música, pelo tipo de envolvimento, conta-se que ele gostava de ficar na janela da Nova Aurora ouvindo os músicos tocar e ali tomou gosto, né, pela música. Depois o Benedito era um compositor popular, né? Foi para o Rio, compôs até com Pixinguinha. Isso, né? Isso. E era uma época muito rica. Mas ele não passou muito tempo aqui em Macaé. Então, com a Lira, ele não tem uma ligação mais direta. Mas nós tivemos nomes como, por exemplo, do Luiz Ride, que foi um grande benfeitor, não construiu só o colégio. Luiz Ride é um macaense que acabou indo para São Paulo, tendo indústrias em São Paulo, tinha uma condição financeira interessante, construiu o colégio, mas ele também ajudava outras instituições. Uma dessas é a Lira. E a gente tem até hoje, no Salão Nobre, a foto do Luiz Ride ali em destaque. Quando os alunos vão visitar, a gente diz, olha, tá vendo? Vocês conhecem a escola, mas vocês não sabem que o patrono desse colégio tão importante em Macaé também ajudou a Lira, enfim. Então, a gente tem umas situações assim de pessoas ilustres. O Tonito também. Tonito Parada. Era uma pessoa simpatizante da Lira. Da Nova Aurora também, porque quando o Tonito ajudou a fundar a Academia Macaense de Letras, começou na Nova Aurora. Agora a gente está pensando no centenário do nascimento de Tonito, resgatar a Academia Macaense de Letras dentro da Lira. Olha aí, hein? Centenário do nascimento do grande Tonito. Antônio Álvares Parada. Tá aí, gente. Maravilha. Um pouco dessa história riquíssima da Sociedade Beneficente Musical Lira dos Conspiradores. Já disse, dei o caminho, Lira dos Conspiradores no Instagram. Procura lá, se soma. E mais 200 anos de futuro, no mínimo, para a Lira. Ivânia Ribeiro, obrigado por estar com a gente aqui no Culturando. Eu é que agradeço. E até a próxima. Deus quiser. Volte para contar mais novidades. Isso, tá bom? Com todo prazer. E é isso, gente. Esse é o nosso podcast Culturando, um podcast do canal Câmara TV, dedicado à cultura de Macaé e da nossa região. Temos um encontro marcado na próxima edição. Até breve.